tudo bem? Vamos para a palavra? A palavra de Deus hoje se encontra em Mateus 8, e versículo 28. Vamos estar falando sobre identidade, que diz assim: E tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão feroz eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamava, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Aí, o que tem a ver sobre identidade essa palavra? A nossa identidade é, basicamente, identidade é uma forma de identificação do indivíduo para o seu reconhecimento, onde tem informação como o nosso nome, como o nosso pai, nossa mãe, a data de nascimento, o gênero e outras informações que identificam quem somos aqui na Terra. E a nossa identidade no mundo espiritual também é muito importante para que nós possamos ser identificados como os filhos de Deus e como servos do Senhor Jesus, como um indivíduo que pertence ao reino de Deus, que pertence ao Senhor. A nossa identidade é em Cristo e precisamos ter características que nos identifiquem como cristão aonde chegarmos. Então, quando nós chegamos a um lugar, se nós somos cristãos, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de viver, de conversar com as pessoas, Então, assim, o nosso jeito de amar, de cuidar, de abraçar, vai fazer diferença, vai dizer que nós somos um cristão. Então, se nós temos amor, piedade, bondade, então, mansidão, paciência, tudo isso identifica, são características que pertencem a um cristão, porque pertence a Cristo. Então, aqui a gente viu na palavra que quando Jesus entrou naquela cidade, havia ali dois endemoniados que saíam do sepulcro, feroz, valente, bramando ali, que atormentava aquela cidade. E ao ver que Jesus estava ali, eles logo clamaram. Por quê? Porque eles reconheceram quem era Jesus. Eles reconheceram que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. E por levar o nome do Filho de Deus Altíssimo, aqueles endemoniados já sabiam que a libertação iria alcançar aqueles dois homens. Iria alcançar eles, porque eles sabiam que Jesus veio para quê? Para libertar e para salvar. Então, por isso que eles clamam em alta voz, dizendo: Que temos nós contigo, filho de Davi, filho de Deus vivo. Então, ele estava reconhecendo Jesus e ele já dizia: Não, nós não temos nada a ver contigo, nós não pertencemos a ti, então por que está vindo até aqui, até essa cidade, até a nós, antes do tempo? Então, ele diz assim: Vieram nos atormentar, o Senhor veio aqui atormentar. Então, os demônios reconheceram quem era Jesus, que era o Filho de Deus, que é o Filho de Deus, e eles temiam ser expulsos. E foi o que aconteceu. Ali Jesus operou um milagre na vida daquele homem. Deus fez a libertação, E ali Deus expulsou. E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram, dizendo: Se nos expulsa, permita-nos que entramos naquela manada de porcos. E ele disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, e ali morreram nas águas. Então, Jesus, ele aonde chegava, ele trazia cura, libertação, renovação, restauração, dava vista ao cego, paralítico levantava e andava. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus. Ele carregava com ele a identidade de pertencer ao Pai,
de pertencer, de ser filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas. Então, os demônios não queriam sair daqueles homens, os demônios queriam continuar ali, atormentando, fazendo coisas com aqueles homens, né? Não dando paz. Mas aonde Jesus chega, Jesus opera. Uma obra transformadora acontece. O Senhor age no tempo certo e na hora certa. Onde eu chegava, um milagre estava acontecendo. Uma transformação estava acontecendo. Essa era a identidade de Jesus. Ele tinha compaixão dos necessitados. Ele tinha compaixão daquele que estava enfermo. Ele tinha compaixão daquele que estava aprisionado, né, pelos demônios. Então ele ia lá e libertava. A identidade de Jesus era amar, é ter compaixão, né, de cada um que precisava, do toque da mão dele, do poder dele. E ele operava. Onde ele chegava, algo acontecia. E aqui vai dizer, e eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, vendo rogar que ele retirasse do seu território. Então, ao ver que Jesus libertou aquele endemoniado, as pessoas pediram que ele se retirasse, porque a identidade de Jesus é operar com poder. Quando Jesus chega, ele age com poder na vida daquele que precisa, do necessitado. E nós, como cristãos, que carregamos a essência de Jesus em nós, né, que temos a nossa identidade debaixo da palavra de Deus, aonde nós chegarmos também, essa identidade tem que ser reconhecida. Se os demônios reconheceram a identidade de Jesus, nós como servos, como discípulos de Jesus, precisamos também ser identificados aonde nós chegamos e reconhecer que nós somos. Ele falou que somos filhos, somos filhos. Ele falou que nós somos servos, somos servos. Ninguém pode mudar o que Jesus disse sobre você. Então, se Deus te escolheu como filho, como servo, se Deus já liberou uma palavra sobre a tua vida, acredita e confia, né, na palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Acredita no que Ele diz, né, como Ele vê você. O importante é como Ele vê você, não é como você se vê, porque às vezes nós nos vemos de uma maneira totalmente diferente daquilo que Deus nos vê, e geralmente nos vemos de uma maneira inferior àquilo que realmente nós somos para Deus, né? Como Deus nos vê. Então pensa, como é que Deus me vê? Então Deus me vê dessa maneira, então eu também vou me ver como Ele diz que Ele me vê, como Ele diz que eu sou, o que Deus falou para você. A palavra que Deus liberou sobre a tua vida, Ele vai cumprir sobre a tua vida. O que Ele disse que ia fazer na tua vida, Ele vai fazer na tua vida, porque Deus, Ele não muda. Ele não muda. O que Ele falou, Ele cumpre. O que Ele disse que ia fazer, Ele vai fazer. Então confia e acredita naquilo que Deus disse que você é. E a sua identidade está nisso, naquilo como Deus te vê e naquilo que Deus disse que você é. E em segundo, deixar Deus mudar o nosso caráter e viver uma vida espiritual como a palavra nos ensina que devemos viver. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, o que Ele diz sobre nós, e nos ver como Ele nos vê, mas também deixar Deus nos mudar o caráter, né? E que nós possamos ser mudados conforme a vontade dEle, sermos transformados conforme o querer dEle e viver uma vida espiritual, né? Baseada na palavra de Deus, né? Conforme o ensinamento do Senhor, e que nós possamos colocar em prática a palavra de Deus para que ela nos transforme o nosso caráter, e assim Deus vai criar em nós a identidade, né? De ser filhos e filhas, escolhida por Ele, amada do Senhor, amado do Senhor. Deus tem um propósito na tua vida. Não olha para o que as pessoas dizem sobre você, não se enxergue como as pessoas te veem, mas se enxergue da maneira que Deus te vê. Acredita no que Ele disse que ia fazer na tua vida, confia na promessa liberada sobre a tua vida, e a tua identidade vai estar firmada naquilo que Cristo é e aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Terceiro, alinhar a nossa vida com o propósito de Deus. Então Deus, Ele
vê você, Ele diz o que você vai ser, Ele molda o nosso caráter segundo a vontade dEle, e aí que nós possamos alinhar à vontade dEle, procurar descobrir qual é a vontade de Deus. Se Deus te chamou como evangelista, vai ganhar alma para o Senhor. Se Deus te chamou para louvar, louve ao Senhor com excelência. Se Deus te chamou para pregar a palavra, vá pregar a palavra de Deus. Acredita que Ele está derramando sobre a tua vida a capacitação, a unção de Deus sobre ti, e a tua identidade está sendo fortalecida nele. E quando a nossa identidade está em Cristo, nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida, acontecer. Quarto, saber o que somos, saber que nós somos filhos de Deus. Então você é uma filha de Deus, você é um filho amado de Deus, escolhido por Ele, lavado, comprado com o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Então tenha essa certeza dentro de você, que você pertence a Deus, porque você é filho dEle, você é filha dEle. Não deixe que ninguém fale ao contrário. Quinto, ser renovado, a nossas forças, o nosso modo de pensar, ser revestido de um novo homem, criado para a imagem e semelhança de Deus. Então, nossa identidade é renovada quando o nosso pensamento são mudados, que nós possamos pensar conforme a palavra de Deus. Deus disse que eu sou, eu sou. Deus disse que eu vou fazer em nome de Jesus, porque Ele nos dá o querer, e Ele também nos capacita para que possamos realizar para a glória dEle. Então lembre, você é imagem e semelhança de Deus, você carrega a presença de Deus, você é um novo homem, você é uma nova mulher para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então não deixe que ninguém diga que você não é importante, que você é menor que alguém, que você é inferior a alguém, porque você não é. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Tenha isso como identidade de filho e de filhas. Vamos ver aqui em Efésios 2, versículo 6, que diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando o velho homem morre e nasce um novo homem em Cristo Jesus, Ele nos dá, nós ressuscitamos juntamente com Jesus, porque somos transformados para a glória de Deus e assentamos juntamente com Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui em 1 Coríntios está escrito, no capítulo 2 e versículo 16. Capítulo 2 e versículo 16 vai nos dizer: porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então o cristão que carrega a identidade firmada de Jesus tem a mente de Cristo, uma mente transformada, uma mente moldada, uma mente que não segue o mundo, que não segue o pecado, que não segue a imundícia que esse mundo tem oferecido, mas uma mente renovada, que não se conforma com esse mundo, mas que se levanta com a mente renovada.